Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Joelma Bianco e esse é o canal História e Cultura de Orleans. E o vídeo de hoje, quem vai contar a história para nós é o senhor José Carrer Neto. Ele que é presidente do Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais de Orleans, Santa Catarina. Antes de assistir esse vídeo, já convido a você para se inscrever no canal, ativar os sininhos de notificações, curtir e compartilhar. Então, seu José, boa tarde. Boa tarde. Hoje, dia 5 de agosto de 2024, estou aqui no centro da cidade de Orleans, aqui bem próximo à nossa igreja matriz, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e de Agricultoras Familiares de Orleans, Santa Catarina. E o seu José Carrer Neto, atual presidente do sindicato, vai nos contar a história do sindicato. O que ele lembra, seu José? Qual é a finalidade? Para que serve esse sindicato aqui de Orleans, seu José? A história está com você, seu José. Nos conte essa história. Boa tarde aí a todos os ouvintes do YouTube, os participantes, né? A história do Sindicato ela foi fundado lá pelo seu Camilo Busso, na década de 1970, dia 10 de setembro de 1970. A intuição de fundar o sindicato na época é que os trabalhadores rurais, eles trabalhavam, mas eles não tinham um amparato legal do seu trabalho, das suas organizações. Então foi fundado o sindicato na época para auxiliar nos trabalhos rurais, nos seus grupos, né? E também, mas a finalidade mesmo era para os direitos trabalhistas, que o agricultor ele não tinha nada que aperfeiçoasse ele, o que ajudasse ele na hora dos seus direitos trabalhistas. Ele trabalhava praticamente 16, 18 horas por dia, a hora de ele ter um benefício ele não tinha, a hora de ter ele no hospital não tinha direito de consulta, não tinha direito de médico, era bem complicado. E também numa finalidade na área trabalhista, assim, no trabalho, no dia a dia. O sindicato ele é uma organização que ele exerce tanto na ajuda compartilhada no sistema financeiro, para ter uma boa agricultura, uma associação muito boa, onde o pessoal começou com, me parece que ele começou lá com 100 sócios, foi aumentou. O sindicato chegou numa época de ter 2.500 sócios ativos. Passou para o sindicato até hoje aqui 8.500 sócios já. Então essa finalidade era para auxiliar os agricultores nos direitos trabalhistas, na ajuda financeira, ou uma organização de trabalho. E tanto no financeiro, tanto na parte de direitos trabalhistas. Isso não tinha nada. Não tinha nada. Os agricultores simplesmente só trabalhava, não tinha nenhum benefício e nenhum direito. E a história começou com o seu Camilo organizando, fazendo organizações, e foi fundando sindicato aqui na região. Quase a maioria dos sindicatos foram fundados aí em 1970, 71, 72. E até que lá em 1988, com muito esforço do sindicato, que talvez até na entidade assim muito fala, os sindicatos é uma entidade que atrapalha o governo, é uma entidade que atrapalha, são tudo ladrão. Não, o sindicato, ele foi, pelo que eu conheço, o sindicato já nasceu na França, lá nos anos 1700 e alguma coisa lá que eu estudo. Ele nasceu de uma linguagem do síndico, veio pelo síndico, que se chama sindicato. São organizações que equilibra, que é a mesma coisa, se num prédio tem um síndico, no edifício tem um síndico, ele organiza a parte dos moradores, e o sindicato foi na parte de organizar a agricultura, da agricultura familiar, que se tornou-se, a partir de 1988, ele era segurado especial, se criou a lei lá, a Constituição Federal, então ele é um segurado especial, que na área trabalhista ele ficou com o mesmo direito. Isso porque se criou o SUS, né? Então ele tinha um amparo pelo SUS, e nas leis trabalhistas as mesmas funções do urbano, né? Claro que na época foi criado para o INSS, na época se criou um fundo de toda a agricultura, toda a
produção tanto do agricultor familiar e tanto do empresário, do grande produtor, que era aquele 2,3% de imposto, que já vinha lá imposto sobre o INSS, que era para cobrir as aposentadorias do segurado especial, que a gente conhece. Essa finalidade foi criada lá em 1988, na Constituição Federal. E de lá para cá, sempre, o sindicato sempre foi uma organização que trabalha em todas as áreas. Ele trabalha com funcionário, para ajuda aí de prestadores de serviço, tanto presta serviço, como organiza festa, ou organiza até assim, ajuda, mais tipo eventos, né, da terceira idade, da juventude, organização na terceira idade, na juventude, na média idade, né? Isso tudo num trabalho de organização para a gente ter sempre cuidando das áreas trabalhistas, tanto no INSS, na Previdência, que é a Previdência Social, né? Numa hora de um auxílio maternidade, um auxílio doença, a própria uma aposentadoria, né? A gente faz essa parte para o associado todo de graça, né? Uhum. Essa é a história que começa o sindicato. O seu Camilo começou na época, lá em 1970, eu era ainda um jovem, né? Mas eu me associei no sindicato em 1986, porque até ali eu tinha 26 anos, 27 anos, né? Mas nessa parte dos 20 até os 26 anos, 27, eu era mineiro, comecei na agricultura com 12 anos, ou nasci na agricultura, melhor dizendo, junto com meus pais, né? Conheci lá naquela época, nasci em 59, né? Mas acompanhei muito bem meus pais, o trabalho era difícil, né? Bem difícil na época, o dinheiro a gente não tinha aquela facilidade que tinha hoje, mas nasci na agricultura e na época lá em 75, 76, 77, eu estudei, né, numa escola lá no Arroio dos Bugres, né, o professor era Dionísio Possato Vieira, e onde eu estudei até o primário, até a quarta série, e fiquei na agricultura ali, né, tinha 8 irmãos, trabalhei sempre na agricultura, e lá nos anos 76, 77 surgiu a Carbonífera Palermo na Boa Vista, onde eu trabalhei por 6 anos e meio, quase 7. Daí voltei para a agricultura, a mina ela saiu, né? Deu por falência, ela saiu. Eu voltei para a agricultura, onde eu, em 1986, como eu lhe contei, eu me filiei no sindicato. E lá nos anos 90 já fui diretor do sindicato, junto com o seu Camilo, era diretor, né? E foi sempre ajudando na diretoria. Na época fui 2 vezes a Brasília, em 1997, onde a gente já foi com uma pasta na mão, mas a reivindicação, que era o Congresso, né? E lá a gente passava as necessidades da agricultura, na área, como eu falei, era uma entidade que estava lá para colaborar com a agricultura e ajudar o pessoal a adquirir facilidade para ter um financiamento. E eu me lembro que lá em 1997, 96 para 97, foi criado o PRONAF, onde tinha os financiamentos para a agricultura, que tem até hoje, né? Isso foi tudo com a ajuda do sindicato, porque como a gente tinha uma entidade que representava bastante a agricultura, a gente levava essas reivindicações no Congresso, e depois o governo lá, cada um que passava, eles olhavam e se hoje a gente tem um certo financiamento tanto para a agricultura, para tratores e para outras coisas, graças aos sindicatos que lutaram muito para ter essas conquistas. Tanto que na área da Previdência também, né, era uma luta árdua, né, para se conseguir esses direitos. Era assim que era o sindicato. E na época também, com a história do seu Camilo, na época dele, lá em 60, 70, 80, ele trabalhava até na ajuda aí de tratores para ajudar na agricultura, caminhão para dejeto de esterco, tinha uma associação, se fez cooperativa, junto com as cooperativas granjas de algo caipira e granjas de outros produtos, lavouras, tudo em parceria, tudo com ajuda, com assistência, com a Caresc, que é a EPAGRE, né? Tudo a gente trabalha junto até hoje no sindicato para ter esses benefícios para a agricultura. Porque se não fosse entidade, se não tiver alguém que tenha um amparo, o agricultor nunca vai ter um benefício, que hoje
a gente trabalha para ele ter o mesmo direito do urbano. E graças a Deus hoje a gente já tem a internet no interior, tem a televisão, tem a área moderna, tem os mesmos direitos. Isso como se chama? O social da sobrevivência de todo mundo ser igual, tanto no urbano como no rural, né? Lá no interior. Então para isso é que tem o sindicato, né? E é uma categoria que ainda tem até hoje. Hoje nós temos em torno de 700 a 800 sócios ativos, né? E ainda vai bem o sindicato, ainda temos 2 funcionárias, 2 baita profissionais que trabalham ali sempre estudando, sempre tá, porque hoje a internet, a evolução, ela não é mais na caneta, não é mais assim, você tem que estar dentro de uma tecnologia que vai tudo por aí, então tem que sempre estar bem atento e estudando junto, né? Porque hoje a caneta já esquece, é tudo digital, você vai ter que acessar o INSS, o meu INSS, não tem mais a previdência aqui no município, já é tudo encaminhado diretamente para a Previdência, né? E é assim que está funcionando. Então essa parte a gente ainda leva e sempre trabalhando de olho, porque você sabe que nas áreas governamentais eles vão trocando o governo de uma hora para outra, sabe? De um ano para outro, mas sempre eles estão meio que, como é que diz assim, meio que espremendo os direitos trabalhistas, como no passado já quiseram até aumentar a idade do agricultor de 60 ano homem para 65 e 55 a mulher para 60, a gente fez uma luta, fez na Câmara de Vereador, fez uns abaixo assinados, fez umas reivindicações e graças a Deus naquela reforma da Previdência ainda conseguimos manter o agricultor nos mesmos direitos, nos mesmos 55 anos para mulheres, 60 anos para homens, no direito da aposentadoria do segurado especial. A gente entende que o agricultor ele não é igual a um funcionário urbano, ou da área urbana ou pública. Ele trabalha de sol a sol. Às vezes trabalha 12 horas por dia, às vezes trabalha 18, às vezes trabalha 15, né? Então a gente entende que o agricultor ele tem uma jornada dupla. Então por isso que a gente entende que às vezes até muitos mas os agricultores têm um privilégio que é se aposentar mais cedo, mas não é por isso, é porque a gente tem uma atividade mais longa, né? Quase que se chama dupla jornada, né? Principalmente na época de safra, né? É assim que funciona o agricultor e é assim que nós do sindicato a gente entende que é em tudo, né? Tanto aqui no balcão a gente atende o agricultor e sempre tem as reivindicações dele, a gente sempre está tendo, o produtor está tendo problema com safra, por exemplo, na área do leite, na área do gado de corte, na fumicultura, na sua produção do dia a dia, que aqui em Orleans é uma atividade bem assim, diversificada, né? Que ela vai desde o fumo, leite, gado de corte, suíno, frutas ou até outras atividades que é bem diversificada, porque a gente talvez parte lá que são 10 itens, né? Que sempre é bem diversificado. Então a gente está sempre de olho, porque o agricultura, por mercado, seu mercado livre, que você, a hora que o produto tem demais, ele só baixa, a hora que falta sobe, mas a gente tem que ter uma política, caso a área governamental, pelo menos uma política que assegure o agricultor com o seu valor mínimo, médio, mas isso na mercado livre está mais complicado. Como já temos esse ano, anos passados o gado estava num preço bom, baixou agora, o fumo estava num preço considerado mais ruim, agora esses últimos anos melhorou o preço, o leite é o mesmo sistema, né? Então, conforme o mercado, tem uma agricultura que o agricultor ele tem que viver bem, ele tem que ganhar dinheiro. Para ele se manter na agricultura, ele tem que ter uma sobrevivência, tem que ter um social bom, tem que viver bem, tem que ter a sua televisão, a sua internet, seu telefone, que graças à Orleans já está quase que, acredito que no interior, quase que 95% já com essa atividade da tecnologia na mão deles. Uhum. Pois é, né, seu José, o agricultor, ele é uma classe trabalhista que sofre bastante, né? Então, ele precisa, é muito mérito
que as pessoas, né, da agricultura tenham a sua assistência, né, como o sindicato está fazendo para o agricultor. Muito importante, né, seu José? Sim, Joela, o sindicato, ele, como eu lhe falei no início, né, nasceu lá na atividade, a gente sempre vem brigando e ele é uma entidade que sempre ele não visa lucro. Sabe? O sindicato ele não visa lucro, é uma associação que não visa lucro, tanto que ele é isento de imposto. Né? Mas ele tem ali os funcionários, tem eu como dirigente, ele está ali sempre para auxiliar o seu agricultor na sua atividade. A gente não Se a gente não tem informação exata, mas a gente tem assessoria. A gente sempre tem assessoria fora, ou dentro da Receita Federal, ou na própria Federação de Santa Catarina, que é a FETAESC, que o sindicato é ligado, filiado à FETAESC, e depois da FETAESC é ligado à CONTAG. Então nós fazemos parte do sindicato FETAESC e CONTAG, que é a nível nacional. A gente tem que estar ligado para, na área que pertence à agricultura familiar, né, sempre defendendo, como eu lhe falei, né? Se a gente não sabe, mas a gente tem assessoria dentro desses pontos que eu lhe falei, tanto na área da Receita Federal, na área governamental, com a própria prefeitura, no próprios órgãos da Secretaria da Agricultura, ou com a Caresc, tem a Caresc, que não é a Caresc, que hoje é a IPAGRE, né? Aí a gente sabe que o agricultor trabalha hoje com o meio ambiente, ele tem que trabalhar. Tem as leis do meio ambiental, tem a morada, tem a lavoura, tem o gado, tudo isso, então o sindicato está ali para assessorar e explicar para o agricultor que tem as leis, né? Porque não adianta você só ter as leis para se cumprir, né? Na parte ambiental e na parte do financiamento, a parte, né? E nós trabalhamos hoje no sindicato o cadastro ambiental, KIPF, bloco de nota de produtor, a gente auxilia muito no bloco de nota, que hoje o bloco de nota ele é digital, né? Nota eletrônica digital, a gente auxilia e faz, né, o cadastro da pessoa física na Receita Federal, que é o KIPF. E a gente faz o ITR para os associados, faz outros programas, né, parte da auxílio maternidade, auxílio doença. A gente tem convênio com os médicos aqui da cidade, até fora da cidade. Temos convênio com os laboratórios tudo da cidade, com todos os laboratórios. A gente tem convênio com as clínicas, né, de Orleans, Braço Norte, até Criciúma, tem convênio. Tudo isso não é como se diz assim, um desconto exorbitante, mas sempre ajuda. Lá 20%, 30%, em algum caso 10%, né? Mas sempre tem esses convênios, né? Essa parte. Tá claro que hoje é uma concorrência, portanto, de convênios, né? Mas o sindicato até no passado ele era quase que sozinho nesses convênios. Hoje, claro, mas temos ali na mesma média de qualquer um fornecedor da Previdência que tem os convênios, né? Seu José, aproveite esse espaço, antes da gente finalizar e falar um pouquinho da pessoa, do seu o Camilo Bússolo, na verdade, né? E aproveite esse espaço para convidar para o agricultor que não é associado e ensinar para eles quais são os caminhos para ele chegar a ser um associado. E é anualmente que se paga para ser associado, né? O valor, se quiser dizer. Sim, dona Joel. Seu Camilo ele foi um fundador do sindicato, como eu lhe falei, naquela vontade de defender o agricultor, né? E para ser associado do sindicato, a gente convida todo agricultor que ele pertence à agricultura familiar, ele por si só, ele já pertence à classe do sindicato da agricultura familiar, do trabalhador. Claro que eu sei que tem muita gente que, eu não vou me filiar no sindicato porque não preciso se me filiar no sindicato, porque eu tenho mesmos direitos, mas como diz o presidente lá da federação, o vice-presidente, diz que esses são os oportunistas que se aproveitam da boa vontade dos outros claro, como a gente defende a agricultura familiar, a gente não vai defender o seu sócio, a gente está defendendo uma classe. Cabe o associado entender que a gente é uma representação que está na defesa dele, mas sempre a gente faz o convite, todo associado, por direito dele mesmo, ele já era para ser sócio da agricultura do sindicato que eu represento, que é a agricultura familiar. Eu sei que tem, mas a gente sempre convida, sempre procura convidar, né? E faça parte. O custo ele é anual, nós aqui cobramos anual. No estatuto, a obrigação do sócio pagar para o sindicato é 2% do salário mínimo. No estatuto ele tem essa obrigação. Por lei,
por estatutário, ele teria que pagar 2% do salário mínimo. Isso daria em torno de 300 e poucos reais, 320, por aí. Hoje o sindicato de Orleans está se cobrando só R$ 240 por grupo familiar e 120 por individual. Isso nós temos bem abaixo do que o estatuto prevê. Teve uma mudança, eles cobrem, eu fiz um cálculo ali e dei no estatuto ali para a gente ter 4 anos para a gente alinhar, porque eles vão cobrar aqueles 6% que pertence à classe no valor dos 2% do salário mínimo. Mas nós ainda sobrevivemos, porque o seu Camilo na época criou um patrimônio, foi ganhado terreno para se fundar o sindicato, foi feito uma pequena construção. Hoje a gente tem uma construção num edifício São Camilo, mas a gente na época negociou, a gente tem em torno de 700 metros quadrados de área construída, que dá em torno de 7 salas. A gente ganha ter um bom aluguel, estava todas elas alugadas. Hoje já saiu um inquilino, né? Daqui a pouco sai outro, mas a gente procura alugar, faz a oferta. Então a gente ganha uma boa renda e por causa disso que a gente mantém ainda o sindicato um pouco abaixo. Mas ele é contra-estatutário, que nosso sindicato é o sindicato que se cobra, é o único sindicato da região da ANREC que se cobra menos que 2% do salário mínimo. Mas é contraditório pelo estatutário, pela federação e a CONTAG, que nós temos que alinhar esse preço. Que, como se diz, se o salário mínimo for para 150, foi para R$ 1.500, ele vale para os R$ 330 a anuidade. Isso a gente pediu um prazo para alinhar esse valor. Isso não é uma grande parcela, porque porque até a própria funcionária hoje que trabalha, as 2 funcionárias que trabalham, pela modernidade que tem hoje, ela não pode ser uma funcionária assim simples, ela tem que ter um estudo muito forte, tem que ser funcionária praticamente formada, né? Que entenda bem de toda a tecnologia, que tem que trabalhar na frente de computadores e conta gov, e-mail, e Receita Federal entra toda hora, todo dia. Então é para isso que o sindicato tem que estar bem agilizado. Tanto na parte de informática, computadores, tem que ter computadores sempre da área moderna, porque senão não vai, né? Então é isso. Mas, no meu entender, voltando ao associado, ele por si só ele já deveria ser sócio do sindicato. Por si só, não precisava nem a gente pedir, mas a gente pede que ele se associe a uma entidade que hoje a gente trabalha mais para segurar os direitos que a gente já conseguiu, para manter ele, do que procurar direito, porque você sabe que hoje a gente conseguiu muitos direitos e hoje elas vêm se espremendo. Você sabe que quando se muda a legislação ali, se vocês falam em reforma da Previdência, falam em tipos de reforma, é sempre para espremer, não é para ajudar. É sempre para apertar o que a gente já tem de direito. É isso que é a verdade do sindicato. E, como eu lhe falei, do nosso sócio hoje, que tem em torno de 700 a 800 nativos, claro que tem um êxito rural, né? Eu lhe falei lá do passado, que teve época que chegava a ter 2.500 sócios ativos, né? Mas o próprio êxodo rural, que o pessoal sai e muitos agricultores procuram emprego na praça, até as 25 comunidades que tem no interior, ela teve comunidade que tinha lá 100 moradores, hoje tem só 10, 12, então isso dá aquele êxodo rural do agricultor vir para a cidade. Então, por causa que está baixando, mas é assim que é a vida do agricultor, é uma vida. O que tem hoje, eu digo para eles que os agricultores que tem hoje ainda são bem batalhadores, são agricultores que têm o sangue da agricultura, trabalham porque gostam, é uma atividade que eles gostam, defendem, né? Claro que às vezes também não tem a renda que sempre merece, né? Mas está no ramo, daqui a pouco tem uma renda boa, daqui a pouco perde, mas é assim que é a nossa classe da agricultura familiar e eu, como dentro do sindicato, que eu represento, que eu entendo assim. Pois é, seu José, vamos mostrar uma foto aqui do seu Camilo Bússolo. Ex-presidente, né? Quem começou foi por ele, né? Até eu acho que como foi falado. Aí, né? Que ano mesmo que ele entrou, para nós relembrar aqui? 1970. E você não lembra que quando foi que ele faleceu? Porque não faz muito tempo, né? Ele faleceu dia 2 de março de 2000.
Não. 2020. Ah, tá. 2020, é. Ele tinha 81 anos, né? É por aí, não faz Então, muito eu entrei em tempo, não. 2015, ele faleceu em 21. 2021. 2 de março de 21. Uhum. E eu entrei no sindicato, eu entrei como vice dele, assumi 2 anos do mandato dele, entrei em 2015, né? Ele foi eleito em 2013, eu acho, né? 13, 14, 15, 2013, eu assumi 2 anos, eu entrei no sindicato 5 de maio de 2015. Hoje eu já estou com 9 anos no sindicato, o ano que vem eu completo 10 anos, vai ter eleição, né? Em maio do ano que vem tem eleição, né? Aí dentro do sindicato, a gente, dentro da conjuntura, todo associado tem o direito de ser presidente, desde que seja sócio ativo e dentro das condições da legalidade do sindicato, todo sócio pode ser presidente. Eu vou pensar se vou ainda concorrer de novo, não, porque vai para 10 anos, né? Eu até estou no sindicato assim não porque eu queria ser presidente. Acabou sobrando que, como eu estava na diretoria, eu era sempre mais um diretor mais ativo, viajava mais, ia mais do que o seu Camilo, né? Até na própria deficiência dele, que ele ficou 45 anos no sindicato, né? Aí eu sempre estava junto com ele e no fim da história que acabou sobrando para mim para assumir o sindicato. E parabéns, né? E foi eleito por 2 vezes. Uhum. Por acaso você lembra agora de os nomes da atual diretoria? Eu sei que o Antônio Domingos Quan, Nilza Zanoff, Edervan, Santina, conheço alguns. Pode ser que eu vou te dizer. Pode. O presidente sou eu, o vice-presidente é o Edervan Basqueroto Baggio. Do Rodeio da Anta. Você é natural da Boa Vista, mora lá, né? Mas é o Edervan Baggio. Sim, Rodeio da Anta. Vice-presidente, o tesoureiro é o seu Antônio Quan, lá do Rio Pinheiro. Rio Pinheiro Alto. A diretoria, o Conselho Fiscal Efetivo é o seu Alfeu Salvalágio. Forninhas. Salvalágio, a Doraci Ferrareis e o tesoureiro que é o seu Antônio Quan, do Rio Pinheiro. Do Rio Pinheiro. Esse é o Conselho Fiscal. Aí tem o Plínio Rossi, da Serraria, o Raulino Cruzeta, do Rio Novo, a Adair Loli, da Boa Vista, Nisa Alfo Pilão, Serraria, Seis Maria, e a Deise Mazuco, da Palmeira Alta, e a Janete Faquin, do Rio Novo. Eu acho que não deixei ninguém fora. Deixa eu ver se não, acho que não deixei ninguém fora. Então tá. Eu não, deixei o Raulino Beltrame do Rio da Sul. Verdade, aquele também é. Quase ia deixando fora. Então tá, muito obrigado, Sr. José Carrer, né, por ter contado um pouco da história, né, do Sindicato Rural, aonde os orleanenses e todo o público que através do canal do YouTube é expandido para o mundo inteiro, né, possa conhecer um pouco mais da história do nosso município de Orleans através da história do nosso Sindicato Rural de Orleans. O meu muito obrigado, Sr. José Carrer. Obrigado. Você gostou desse vídeo? Então curte, compartilhe, adicione o sininho de notificações. O meu muito obrigado e até um próximo vídeo.